Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Vamos à nossa prece. Antes, gostaria de dizer da alegria de novamente estarmos com os irmãos de Getúlio Vargas. Gratidão do fundo do meu coração e um abraço fraterno a todos. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Divino Mestre, e aos bons espíritos trabalhadores da sociedade, Fraternidade e Esperança de Getúlio Vargas. Que os benfeitores desta casa de luz visite cada lar aqui representado, levando para dentro do lar as luzes do esclarecimento, o alívio das dores, o consolo e o amparo espiritual que todos nós necessitamos. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, com a permissão dos benfeitores espirituais, iniciamos a nossa fala da noite de hoje. Queridos amigos, abril é mês que comemoramos o lançamento de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Raiava uma nova era para a humanidade, porque chegava à Terra, cumprindo as promessas do Cristo, o Consolador prometido, que João Evangelista registra. E nós o encontramos, todas essas referências, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo Consolador. Jesus vai nos dizer: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu não vos deixarei órfãos. Irei ao Pai e pedirei que vos envie um outro Consolador, o Consolador prometido, que ficará convosco até o final dos tempos. Esse Consolador tem a função de relembrar o que eu vos tenho falado e de acrescentar aquilo que ainda não tendes condições de compreender. Então, a 18 de abril de 1857, raia uma nova luz de conhecimento para a humanidade terrena. Então, chega à Terra o Espiritismo. O Espiritismo não é obra de uma pessoa, é obra dos espíritos e foi elaborado, codificado pelo mestre Allan Kardec. Então, meus amigos, o que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência que trata da nossa natureza, da nossa origem, da onde viemos, da nossa natureza, quem nós somos, e do nosso destino, aonde chegaremos, e as relações entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, é essa ciência que vem nos trazer a luz do esclarecimento. Então, o mensageiro para nós chegarmos até esses conhecimentos são os espíritos. E o receptor que coordena, que elabora, é o nosso Allan Kardec. Então, vamos relatar que em 1860, o senhor Allan Kardec recebe uma carta. E esta carta vai dizer o seguinte: com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade,
Tenho fortes razões para isso. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia muito frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava-se o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas. Allan Kardec recebia cartas anônimas, falando mal da sua pessoa. Havia críticas ácidas a seu respeito e ao respeito da doutrina que ele dedicara os anos com um esmero indescritível. Quando nós vamos ler a biografia, as várias biografias de Kardec, quando nós vamos ler os seus relatos em obras póstumas, nós vamos ver que ele é um missionário na acessão da palavra, porque ele amargou maus momentos para levar adiante a tarefa confiada às suas mãos. Então, missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chegava a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, sua companheira. Antes, durante e após a sua partida, ela esteve lutando para a consolidação dessa doutrina maravilhosa. Então chega a doce Gabi e entrega-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. Então o professor Rivail abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, ele leu. Dizia o seguinte: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço, com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou a minha companheira de ideal. O sol dos meus dias, a luz dos meus olhos. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando no início deste ano, de modo inesperado, minha adorada Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me. E eu não passava agora de um trapo humano. Faltava o trabalho. Meu chefe reto e ríspido ameaçava com a dispensa. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planejando o suicídio. Seria fácil
Não sei nadar? Pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para tirar-me, toquei em um objeto molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça do poste vizinho, pude ler algo no frontispício. Entre irritado e curioso, dizia o seguinte: esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. A Laurent. Estupefato, li a obra O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando-o, o distinto amigo, a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constava da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação que o missivista se referia, mas também outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz, banhá-lo por dentro. Aconchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela, contemplando a via pública, onde passavam operários, mulheres do povo, crianças e velhinhos. Teve um novo ânimo e dedicou o resto dos seus dias a trazer esta obra chamada Doutrina Espírita, uma obra granítica que vem falar, vem nos libertar da nossa ignorância e do materialismo. E do que trata a doutrina espírita? Essa ciência. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Aonde está sentada esta doutrina? Então, Kardec, na questão primeira do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar: que é Deus?
Vejamos a inteligência dessa alma nobre que reencarna com esta função, com esta missão. Ele não pergunta quem é Deus, porque se pergunta quem, tu define. Deus é indefinível. Então, a resposta é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é a inteligência das inteligências. É o Criador de tudo que conhecemos, que é uma gota no oceano. E todo o mar imenso nesse universo que nós desconhecemos. Ele é o Criador, causa primeira de todas as coisas. Moisés vem nos apresentar um Deus vingativo. Jesus vem nos apresentar um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus soberanamente justo e bom. E a doutrina espírita vem nos apresentar a caridade. Então, temos em Moisés, das 3 revelações, a primeira, a lei de justiça. O primeiro momento que a humanidade conheceu a lei de justiça, porque mesmo olho por olho, já era os primórdios da justiça. Porque nem isso tínhamos há quase 4.000 anos atrás. Passados-se os tempos, chega aquele que é considerado o nosso modelo e guia, o co-criador do nosso planeta, a mente brilhante, geniosa, que criou para nós habitarmos esta escola, esta casa planetária aonde estamos inseridos. Esse missionário do amor vem nos falar de um Deus Pai, de um Deus bom, soberanamente justo e bom. Então nos traz a lei de amor. E quanto mais nós nos debruçamos a estudar essa obra, mais nós vamos percebendo a presença do amor de Deus, a presença do amor de Cristo, nosso irmão mais velho, o modelo e guia da humanidade. Jesus, meus irmãos, nós precisamos conhecer a sua proposta renovadora. Nós precisamos tornarmos-nos seguidores de Jesus. Eu tenho dito nos últimos tempos, não sigamos pessoas. Pessoas se equivocam, pessoas adoecem, pessoas distorcem a mensagem. Jesus é nosso modelo e guia. Sigamos Jesus. Então, Jesus nos traz a lei do amor. Quando a humanidade mais amadurecida chega a doutrina dos espíritos para nos trazer a caridade. E temos como bandeira na doutrina espírita é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, Deus, princípio básico. Outro princípio básico que se assenta a doutrina espírita é a imortalidade da alma. Nós somos espíritos imortais. Morre o corpo,
Nós, como espíritos, permanecemos vivendo no mundo espiritual. E ele fala das várias moradas da casa do Pai. Então, toda criatura encarnada que parte para a espiritualidade, ela é amparada e levada a um ambiente propício, como bate os seus sentimentos dentro do seu peito, por uma lei de afinidade, mas permanecemos vivendo, só saímos do corpo, permanecemos as mesmas criaturas, não desaparecemos, isso é consolador. A imortalidade da alma é um fato incontestável, que a ciência já vem se debruçando sobre isso. A ciência acadêmica, porque a ciência espírita que sempre existiu, não foi só após Kardec, porque são verdades universais. Então, nós somos espíritos imortais. E o convite que a doutrina espírita nos faz é pensarmos como espíritos imortais. Nós estamos simplesmente numa viagem de aprendizado, mas a qualquer momento somos convidados a voltar para a nossa casa no mundo espiritual. Então não morremos. Isso é consolador. Saber que os meus amados, que a minha família espiritual me aguarda lá no limiar da nova vida, é consolador, porque ninguém está ao desamparo. E nesses dias tumultuosos de muitas partidas, de entes muito caros para a nossa vida, é consolador saber que Deus é soberanamente justo, é bom, misericordioso. Nenhum de nós está ao desamparo. Não há uma criatura que esteja longe da presença e do amor de Deus. Aqui ou lá, estamos sempre com Deus. Ou melhor, Deus sempre está conosco. Nem sempre nós estamos, porque nós nos afastamos de Deus. Outro princípio básico da doutrina espírita é a comunicabilidade. Os espíritos morrem e se comunicam através de sonhos, nos mandam mensagem de amparo, sentem saudades nossa, nós sentimos saudades deles, nós podemos mandar mensagens de esperança, porque eles também partiram, eles também se separaram desta família terrena. Então, através dos nossos pensamentos, mensagem de esperança, fique bem, nós ficaremos bem, busque Jesus, conecte com Deus. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós mandamos essas mensagens de esperança, de coragem, de fé, de confiança, nós criamos um caminho de luz para o nosso ser amado encontrar-se, desprender-se, desapegar-se. Por isso a importância de nós trabalharmos o desapego e o desprendimento. Outro princípio básico da doutrina espírita é a lei de causa e efeito. Jesus já havia enunciado a cada um segundo as suas obras. Então, eu sou o artífice da minha felicidade, o arquiteto da minha felicidade ou da minha desdita. Ao estudarmos o livro dos Espíritos, está detalhadamente ali esses princípios básicos, desde a sua introdução até as questões finais. Nós fazemos um passeio pela ciência do espírito.
nós vamos encontrando na filosofia espírita as respostas, amparando o nosso raciocínio, libertando-nos da ignorância e do materialismo. Outro princípio básico da doutrina espírita é a lei das vidas sucessivas, a reencarnação. Então, meus amigos, o livro dos Espíritos oferece aos encarnados um método de observação que Kardec vai ampliar no livro dos médiuns. Tem lá um capítulo chamado O Método. Esse método de observação abre-nos uma janela para o infinito. Mas então Allan Kardec vai nos dizer no item 8 da introdução do Livro dos Espíritos, que para apreendermos uma ciência nova, há necessidade da regularidade, da continuidade e do recolhimento interior. Regularidade no seu estudo, continuidade no aprofundamento do conhecimento e reflexão. O que é reflexão? Meditar a respeito dos conceitos. Abre uma janela para o infinito, por quê? Porque lá na introdução, no item 13, tem algo que eu considero fantástico na introdução do Livro dos Espíritos. Kardec vai nos dizer o seguinte: são precisos anos para fazer um médico medíocre e os 3/4 da vida para fazer um sábio, e sequer em algumas horas adquirir a ciência do infinito. Então, estudarmos a doutrina espírita e o Livro dos Espíritos, porque do Livro dos Espíritos foi que deu origem às demais 4 obras básicas da doutrina espírita, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Tudo saiu daqui da base. Este livro é a base. Estudar esta obra é fazer um passeio pela ciência dos espíritos superiores, pela filosofia dos espíritos superiores, pela religião dos espíritos superiores. Então, abre uma janela para o infinito quando nós trabalhamos e estudamos. Mas vamos lembrar lá da regularidade, da continuidade e da reflexão em cima dos postulados espíritos. Apresenta esta obra didaticamente um conjunto de princípios capaz de lançar o espírito humano em um novo patamar de conquistas evolutivas. Então, a necessidade de nos debruçarmos, né? Então, essa ciência espírita vai nos dizer, Allan Kardec, que receberia a luz dos sentimentos. Porque a ciência acadêmica, na sua grande maioria, ela é fria. Ela é feita somente de razão. Mas a ciência espírita recebe a luz dos sentimentos. A ciência espírita é convidada a dar as mãos à bondade. E um dia, todos os cientistas que habitarão a Terra terão sentimentos e bondade, porque sabem que estão a serviço do bem, da construção de uma nova era. Já estamos adentrando nessa nova era. E há dezenas de cientistas com sentimentos e de mãos dadas com a bondade. Que maravilha! Que beleza conhecermos a doutrina espírita. Então, como é uma ciência, uma filosofia, uma religião,
nós vamos descobrindo que a filosofia seria resgatada dos seus labirintos obscuros, seria convidada a erradicar o seu raciocínio em bases seguras. E a religião receberia o maior convite: edificar um templo interior. Essa é a função da religião. O que é religião? Religar a criatura com o Criador. Perguntado e esclarecido por Jesus, onde está o reino dos céus? E Jesus nos diz: o reino dos céus está dentro de nós. Onde estão escritas as leis divinas? Pergunta Allan Kardec. E a resposta é: na nossa consciência. Não está escrita numa pedra trazida num processo, num fenômeno mediúnico por Moisés. Não está num livro chamado o livro sagrado. Está na nossa consciência. Acessar essa consciência, descobrir as potências da alma, criar um templo interior, é o convite que a doutrina espírita nos faz. E ao estudarmos isso, lembramos de Jesus, passeando por Jerusalém, ao passar diante do templo famoso e magnífico de Jerusalém. Hanan está à frente. Olha aquele homem majestoso, porque ele exalava uma beleza, uma luz que atraía aqueles que tinham sentimento e afastava os invejosos. Porque todo ser de luz, todo ser iluminado, ele desperta a inveja daqueles que ainda não acessaram essa luz divina. Então, Hanan pergunta a Jesus: Nazareno, que fazes em Jerusalém? E ele diz: venho em nome de meu Pai edificar o templo de Deus no coração do homem. Edificar o templo interior, acessar as leis divinas que estão inscritas em nossa consciência, é o convite que a doutrina espírita nos faz. O livro dos Espíritos veio iluminar nosso raciocínio, veio libertar o nosso raciocínio das algemas constrangedoras que são do materialismo e as algemas da desconexão de nós com Deus. Precisamos nos conectar com Deus, nosso Pai, nesses dias desafiadores que estamos vivendo. Então, meus queridos irmãos, conexão com Deus, nosso Pai. A internet nos conecta com todo o planeta. Nós podemos, através das tecnologias, nos conectar com o mundo inteiro, no conforto do nosso lar, visitarmos cidades, templos, museus, praças, belezas naturais. São os dias gloriosos que nos falam Joana de Ângeles. É um século de luz que nos fala Dr. Bezerra de Menezes. Com a ciência e a tecnologia, nós viajamos pelo mundo inteiro, sem sair do nosso lar. Com a ciência e tecnologia, nós viajamos para fora do nosso planeta,
exploramos novos mundos, novos horizontes, novos planetas. Mas, no entanto, vivendo a era da ciência e tecnologia, ainda não conseguimos erradicar do coração do homem, da mulher, dos seres encarnados e desencarnados que fazem parte deste planeta, o egoísmo, a chaga moral. E Allan Kardec vai nos dizer no Livro dos Espíritos que na raiz de todos os males está o egoísmo. Então, Jesus, meus amigos, nos convida à solidariedade, à bondade, à caridade, à fraternidade. Sejamos gentis nesses dias conturbados, porque a maioria das criaturas estão muito ansiosas, aflitas, porque vivemos dias de incertezas materiais. Materiais são incertezas, os dias que nós vivemos. Eu não sei se amanhã eu estarei neste corpo, mas eu sei que eu viverei. E aconteça o que acontecer, Deus estará comigo. Então, a doutrina espírita nos dá essa confiança, essa certeza da imortalidade, da continuidade da vida, da presença dos benfeitores em nossa vida, da presença de Jesus em nossas vidas, da presença de Deus em nossas vidas. Há em cada um de nós uma partícula divina, o foco ardente do Criador na criatura. Acessar essa partícula divina, como acessamos? Vivenciando o amor e a caridade, perdoando, reconciliando-se com o seu próximo. Esses dias que nós vivemos de incertezas no corpo físico, eu não posso ir para a cama de mal com alguém das minhas relações. Se é a outra criatura que quer ficar de mal, é problema dela. Eu preciso estar bem comigo mesma. Eu preciso ter a minha consciência serena. Eu preciso estar em paz comigo mesmo, porque nós temos um conhecimento e nós precisamos nos libertar das nossas imperfeições e transformar as nossas imperfeições em virtudes. Esse é o momento que a pandemia nos convida, porque é um momento de impermanência, de incertezas, de inseguranças neste mundo físico, mas de certeza do amparo e da proteção de Deus e da continuidade da nossa existência de alma imortal. Então, a mentora Joana de Ângeles nos diz: uma única fatalidade te aguarda, a plenitude. Vivenciá-la agora ou postergar para mais adiante depende única e exclusivamente do teu livre-arbítrio. Queres ser feliz? Ama. Queres viver bem? Perdoa. Queres crescer e evoluir? Trabalha no bem. Edifica o bem. Edifica o reino de Deus em teu coração. Oremos, irmãos. Oremos para agradecer a Deus, nosso Pai,
pelas oportunidades que nós estamos tendo. E você que nos escuta nesse momento, coloca sua garrafinha de água aí. Pensa os benfeitores que dirigem a tua família, para que fluidifiquem essa água, que coloque o medicamento necessário para o corpo físico e o corpo perispiritual. E eleva o teu pensamento de gratidão por tudo que a vida tem te proporcionado de crescimento. A vida é sofrida, é desafiadora. Temos momentos de angústia e tristezas, mas isso nos levará a uma fortaleza moral. E nossos anjos guardiões nesse momento nos envolvem, nos abraçam, nos acolhem, dando-nos a esperança. E tenha certeza que para todos nós inicia-se uma nova era de crescimento e de autoiluminação. O seu lar iluminado, teus familiares amparados. Oremos por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que lá trabalham, e amparando, envolvendo a todos nas vibrações do amor e paz, da saúde. Oremos pela nossa casa planetária. Essa belíssima casa, elaborada pela mente brilhante do governador do nosso planeta, Jesus de Nazaré. Nosso irmão mais velho, nosso modelo e guia. Que ela, abençoada com seu olhar amoroso, possa fortalecer cada alma, encarnada ou desencarnada, que habitam esse orbe. E assim, meus amigos, cheios de gratidão, eu agradeço o convite desta casa abençoada, agradeço por tudo o que esta casa tem me proporcionado de alegria, de fraternidade e muito amor. E um abraço no coração de todos os trabalhadores e estudantes. Uma boa noite a todos e fiquemos em paz.